Você acha que os crimes na internet eles ficam totalmente impunes? Você acha que a internet é um lugar sem lei? Que todo mundo pode atacar um site ou cometer um crime e ninguém vai ser pego porque está escondido atrás de um IP? Como que você acha que a polícia faz para buscar e encontrar essas pessoas que cometem crimes na internet? Eu sou o Fábio Sobieck, sou especialista em segurança e privacidade, e nesse episódio nós vamos falar sobre os crimes digitais e como que a gente faz para pegar essas pessoas. Então, os crimes digitais, eles são crimes comuns, só que são cometidos ou utilizando computadores ou são crimes que são feitos, praticados contra sistemas de informação. A única diferença que a gente tem aqui dentro da divisão de um crime comum, um crime digital, é que nesse caso do crime digital, o criminoso ele pode estar a milhas de distância do outro lado do planeta através da internet. Então, de maneira remota, uma pessoa pode cometer um crime contra uma empresa ou uma pessoa aqui no Brasil. E isso torna um pouco mais difícil de encontrar e prender essa pessoa, este criminoso. Outra coisa também que ocorre é que nos casos dos crimes digitais, normalmente a coleta de provas ela tem que ser feita de uma maneira diferente de uma coleta de provas de um crime ao vivo, um crime presencial. Isso porque se você utilizar a coleta normal de um print screen ou um arquivo, isso talvez não seja aceito na justiça, porque é muito fácil manipular uma prova dessas. Se você tira um print screen de uma tela, por exemplo, de um WhatsApp ou de uma página no Facebook com uma ofensa, isso talvez não seja aceito, porque o juiz pode dizer, olha, isso aí é uma prova manipulada, foi alterado num editor de imagens, ou mesmo um arquivo foi alterado, mesmo arquivos de voz, de vídeo, hoje com deepfake, é muito difícil de colocar isso como prova dentro de um processo. Então existem maneiras de você aceitar ou colocar imagens como provas, e nós vamos falar um pouco aqui nesse episódio. O Código Penal, que é utilizado para crimes comuns, ele é de 1940 e desde lá teve poucas edições, poucas alterações. E esse é o mesmo código que a gente usa para os crimes digitais. Então, só fazendo uma analogia, em 1940 sequer existiam computadores. Então, são leis que são preparadas para um mundo analógico. Mesmo assim, em algumas situações, a gente consegue usar essas mesmas leis do mundo analógico, fazendo uma referência no mundo digital. Mas a gente teve sim algumas alterações do Código Penal para poder tipificar, como a gente diz, ou enquadrar crimes comuns em crimes digitais. Fazendo uma ressalva, eu não sou advogado, eu não tenho formação em direito, então, para elaborar esse episódio aqui, eu contei com pesquisas de outros profissionais, Então, eu utilizei material dos advogados aí, o Dr. Guilherme Schaum e Túlio Viana. Eu também utilizei algum material da Kaspersky, que tem publicações relacionadas a crimes digitais, e também utilizei algum material do José Milagre. O José Milagre, caso você ainda não conheça, ele é um perito forense. Ele trabalha nessa área tecnológica de segurança da informação, um dos ramos da área de segurança da informação que você pode trabalhar no futuro como uma especialidade, e ele faz toda essa parte técnica de coleta de provas, de investigação, para tentar descobrir quem foi o autor daquela mensagem, o autor daquele crime. Então, muito do material aqui eu me referenciei ao José Milagre, ele tem canal aqui no YouTube e outras publicações, e ele produz muito conteúdo aqui para a internet. Então, se você tem interesse em saber um pouco mais sobre crimes digitais e como que é o processo de investigação, vale a pena conferir. Bom, um dos lugares onde mais se cometem crimes digitais e que a gente ouve falar bastante, tem bastante consulta de amigos nossos, infelizmente hoje estão nas mídias sociais. E muitas vezes as pessoas cometem crimes lá e sequer sabem que estão cometendo esse tipo de crime. Porque às vezes não conhece o teor da lei ou acham que é uma mensagem inofensiva, uma imagem inofensiva e que as pessoas
não vão se magoar ou alguma coisa assim. Então, assim, eu fiz aqui uma lista dos crimes e mais ou menos ações que você pode ver no dia a dia dentro da rede social e às vezes fazer um pouco mais de sentido para você. Então, veja bem. Por exemplo, quando uma pessoa publica ou produz, não somente quem produz, mas simplesmente o fato de você compartilhar notícias que são falsas, as fake news, você pode ser enquadrado aí, alguém pode colocar uma denúncia contra você e ser enquadrado no artigo 138 do Código Penal, porque é um crime de calúnia. Então, toda vez que você publica ou compartilha uma fake news, você está cometendo sim um crime. E aí existem processos que podem é, juntar como provas a sua publicação e você ser processado. Também o crime de difamação, quando você comenta ou fala de alguém, né, e a pessoa, mesmo que aquilo seja uma verdade, mas você vem a público com aquela informação, isso também é crime, tanto na vida analógica, mas também isso passa a ser mais comum dentro da vida digital. O crime de injúria, quando você mente sobre alguém, ou quando a gente diz, quando existe um agravante, que é a injúria racial ou injúria religiosa, quando você critica uma pessoa, você ofende a dignidade de uma pessoa através de uma mensagem, um post, ou você direciona realmente um conteúdo para uma pessoa específica, essa pessoa pode entrar com um processo contra você ou fazer uma reclamação, registrar um boletim de ocorrência para o crime de injúria. Também crimes de ameaça. Então, eu vejo em alguns posts aí pessoas deliberadamente escrevendo assim: nossa, fulano poderia morrer, ou vamos bater em tal pessoa. Infelizmente ocorre isso. E isso é tipificado, é crime de ameaça. É o artigo 147 do Código Penal. Então, assim, quando a pessoa às vezes está num momento de raiva, escreve alguma coisa como isso, ele pode ser coletado provas dele e depois, posteriormente, processado. O crime de discriminação é um pouco diferente da injúria racial, mas discriminação mesmo, quando a pessoa coloca lá um texto, xenofobia, homofobia, isso tudo entra na Lei 7.716 de 1989. Então, também o advogado pode tipificar o seu crime dessa maneira, o juiz pode entender que é um crime de discriminação e aí você sofrer as punições. Nós também temos o 208 do Código Penal, que é relacionado a zombar de religiões. Então, se tem aquele grupo, uma comunidade que fala sobre tira sarro de uma religião específica, alguma coisa, pode estar cometendo o crime de zombar de religiões. Temos ainda, para finalizar esse tema de redes sociais, incitação ao crime, que é o Código 286, o artigo 286 do Código Penal, quando uma pessoa publica ou alguma coisa falando ou convocando as pessoas para agredirem, especialmente aí na época das eleições, muito o debate acalorado aí em cima dos políticos, fulano podia matar, né? O que a gente viu até que aconteceu aí durante a campanha presidencial, uma tentativa, né, de homicídio, ou você, a pessoa fazer apologia ao crime. O que é apologia ao crime? Quando eu coloco lá um texto ou uma imagem dizendo, por exemplo, imposto é muito caro no Brasil, as pessoas têm que trazer mesmo produtos de fora, ou eu menciono isso num vídeo, né? O produto aqui é muito caro, tem que trazer mesmo na mala, contrabando, isso é incentivo, né? Uma apologia ao crime, ou uma defesa, por exemplo, de uma atitude criminosa, meio a revelia, tipo, não tem problema que isso é crime. Então, o texto aí de apologia ao crime está no artigo 287 do Código Penal, e aí a gente já está acompanhando alguns casos aí, alguns podcasts que foram tipificados aí, a polícia teve que convocar os hosts, né, do podcast com relação ao crime de apologia ao crime, né? E para finalizar, na questão do perfil fake, a gente tem visto aí alguns casos, as pessoas têm nos procurado comentando sobre perfil fake.
O perfil fake, a pessoa pega todos os seus dados e monta um outro perfil no Facebook ou no Instagram com as suas fotos, com as suas imagens, para atrair pessoas, né, para cometer uma fraude ou alguma coisa assim. Ou mesmo, naquele caso, por exemplo, é um caso até inocente, né? Mas você gosta muito de uma celebridade ou alguma coisa assim, e você vai lá e cria um perfil dessa celebridade para publicar fotos, mencionar, como se fosse um fã-clube. Só que você não detalha que aquele perfil não é o perfil oficial da pessoa, ou você coloca em letras pequenas lá, perfil não oficial, perfil de fã-clube. Tem que deixar claro para a pessoa que está acessando a rede social que aquele perfil não se trata da celebridade original. Algumas celebridades colocam lá João, perfil oficial, ou são verificados. Esse é um caso. Mas você, como fã daquela pessoa e cria um perfil com o nome daquela pessoa, com a imagem daquela pessoa, e não deixa claro, você está criando um perfil fake. E aí, nesse caso, você pode ser tipificado como falsidade ideológica ou falsidade de identidade. É o código 307 do Código Penal. Então, eu nunca vi, pessoalmente, eu nunca vi nenhum caso desse ser levado à justiça, mas é melhor a gente evitar problemas futuros, né? Criação de perfis, mesmo que seja de homenagem a uma pessoa, tem que deixar claro que é um perfil de homenagem, que é de um fã-clube ou que não é o perfil oficial dessa pessoa. A maioria dos crimes digitais que a gente conhece e que são mais comentados são os crimes financeiros. E aí, por crimes financeiros, são aqueles cometidos realmente com o objetivo de se ganhar dinheiro em cima da vítima ou alguma coisa assim. Entre eles, o mais comum é o estelionato, ou o artigo 171 do Código Penal. A gente até, inclusive, aqui no Brasil, utiliza a gíria 171 para o malandro, para o cara que quer enganar. Então é daí que vem o termo 171 como pessoa que quer enganar. É o artigo de estelionato. Então a pessoa cai no artigo 171, ou ela é denunciada no artigo 171. Então, toda vez que um cybercriminoso ele cria um site fake para atrair pessoas, ou ele falsifica algumas coisas na internet para enganar as pessoas, ele está cometendo crime de estelionato. E aí é tipificado no crime analógico. Então, mesmo que você publica aí alguma coisa ou tenta mandar uma corrente para trazer pessoas e tudo mais, então é o mesmo crime daquele que você tivesse numa praça tentando angariar pessoas, enganar pessoas. Então é o mesmo crime. Existe um outro aí que tipifica o 155 do Código Penal, é o crime de fraude. Dentro do crime de fraude, a gente consegue incluir vários dos crimes digitais. Então, por exemplo, roubos de dados, né, com o objetivo de executar uma fraude com relação à vítima, cartões clonados. Então, se eu conseguir os seus dados de cartão e eu clono o seu cartão, isso é tipificado como fraude, né? Fraude contra o sistema financeiro. Os malwares bancários, não sei se você lembra, mas existiu aqui no Brasil, principalmente, né, que é o lugar onde a gente tem o boleto. As pessoas não conhecem o boleto lá fora, mas existe um vírus que ele trocava o código de barra dos boletos. Então, esse tipo de malware que coleta e comete fraudes, né, ele pode ser tipificado no 155. Também cryptojacking. Quando você acessa um site e ali tem um malware que fica minerando bitcoins ou criptomoedas dentro do seu computador enquanto você estiver naquele site. Isso é a prática do cryptojacking. Isso também é considerado fraude. E uso de dados para crimes de operação financeira. Então eu roubei seus dados, né? E pego os seus dados e vou fazer um cadastro, um crediário num comércio varejista. Eu estou cometendo uma fraude, né, na vida real, e ele pode ser interpretado também como um crime digital quando eu faço isso através de um computador. Abro uma conta online nesses bancos que não têm agência, né, as fintechs. Estou abrindo uma conta online utilizando dados de outra pessoa e estou cometendo o mesmo tipo de crime. Por último, nós temos aí um crime mais específico, que é a falsificação de cartão de débito e crédito
não só a falsificação de criar um novo plástico para isso, mas utilizar os dados de outra pessoa para fazer uma compra ou alguma coisa assim. É o crime 298, artigo 298 do Código Penal, é o crime de falsificação de cartão de débito e crédito. Existem alguns crimes que acontecem mais em empresas, né? E aí eu tenho aqui uma lista, por exemplo, a divulgação de segredo. Então, quando um funcionário ele divulga uma informação sigilosa da empresa ou material da empresa, a gente pode tipificar esse funcionário dentro do artigo 153 do Código Penal. Você deve se lembrar do caso do Wikileaks, quando pessoas vazaram documentos oficiais para um site e aí quando eles estão publicando, né, divulgando esse segredo, essa informação interna dentro da empresa, eles estão cometendo, se fosse aqui no Brasil, né, eles estariam cometendo o crime de divulgação de segredo. Então, toda vez que a gente tem esse caso, é o artigo 153 do Código Penal. A gente teve, então, algumas alterações da lei e agora a gente tem um crime chamado invasão de dispositivo informático. Ele é o artigo 154A do Código Penal. Isso foi uma das alterações que nós tivemos, que é mais recente. Se não me engano, ela ocorreu em 2012 e foi um texto de lei, a Lei Carolina Dickmann alterou esse artigo dentro do Código Penal. Então, uma lei foi criada para incluir ou mudar o texto do Código Penal. Então, dentro do invasão de dispositivo informático, esteja o computador em rede ou offline, se ele for invadido, foi quebrado o sistema dele, ele é considerado, então, crime de invasão de dispositivo informático. A interrupção de serviço de utilidade pública, artigo 266 do Código Penal. Então, quando o atacante ele promove lá o ataque e ele derruba um site, ou ele interrompe um serviço, ou, por exemplo, quando ele faz o defacement de uma página, defacement é quando o atacante ele entra, ele altera o conteúdo da página para incluir uma pichação ou para tirar o site do ar, esse é um tipo de crime tipificado aí como interrupção de serviço de utilidade pública. É o 266 do Código Penal. Quando a empresa sofre ou executa pirataria de software, então ela está usando um software, não pagou por esse software, existe uma lei específica de 98, que é a Lei 9.610. Então, essa lei ela fala dos direitos autorais, inclusive dentro da mesma lei, existe um outro crime que é muito comum dentro da internet e às vezes afeta mais as empresas, que é o plágio. O plágio é quando eu estou divulgando ou fazendo uso de informações de outra pessoa, de outra autoria, sem o devido crédito. Então, isso ocorre no ambiente corporativo quando uma pessoa pega as suas informações e vende essas informações como sendo delas, ou um serviço, né? Eu fui aqui, criei um livro, escrevi um livro, alguma coisa assim. A pessoa pega aquele texto e vende outro livro, né, com outro nome, mas baseado ou utilizando textos do meu livro. Então ela está vendendo um outro produto, ela criou um outro produto utilizando as minhas informações. Então isso é crime de plágio e agora a gente tem dentro da Lei 9.610 de 1998 esse crime tipificado e aí as empresas podem buscar os seus direitos. Os ataques de phishing, vishing e smishing são aqueles ataques que são enviados e-mails para as pessoas com o objetivo que o usuário clique em uma informação e depois instale um malware ou alguma coisa assim. Ele parece muito com estelionato porque ele engana a pessoa, mas é mais considerado, é mais fácil de enquadrar o phishing como um crime de fraude, que é o artigo 155 do Código Penal. Então, uma empresa, quando ela encontra o atacante, né, ela consegue chegar até o atacante que enviou um phishing para dentro da empresa, ela pode tipificar. O vishing, com a letra V, ele é o mesmo processo de tentar enganar o cliente, o usuário, só que ao invés do e-mail é utilizado por voz. Então o atacante ele liga ou ele usa uma gravação para tentar enganar a pessoa, a passar credenciais de acesso ou alguma coisa assim.
Ele faz uma ligação dizendo que é do suporte e que precisa fazer uma alteração de senha, que a senha está bloqueada, e a pessoa acha que está realmente falando com o suporte técnico da empresa e passa as informações de usuário e senha deles para o atacante. Então esse é um crime de phishing, cometido, crime de fraude, né? De acordo com o 55 do Código Penal. E o smishing até é interessante porque isso aconteceu recentemente comigo. Eu estava em casa num domingo à noite e recebi uma mensagem por SMS informando que era do meu banco e falando que o meu cartão de crédito tinha sido bloqueado por conta de transações suspeitas. E num domingo à noite eu estava em casa, realmente não estava utilizando o cartão de crédito e eu tenho um serviço do meu banco que me alerta sobre transações, né? Cada vez que eu passo meu cartão em um estabelecimento, eu recebo uma mensagem informando que foi passado o meu cartão e o valor. Então, eu já tenho esse recurso de segurança. E em alguns casos, eles me mandam links para clicar para uma promoção, uma campanha, alguma coisa assim. Então, aquele domingo à noite, eu recebi uma mensagem desse banco dizendo: olha, teu cartão foi bloqueado por conta de atividades suspeitas, clique aqui para verificar. E realmente eu cliquei na intenção, eu estava acreditando que aquele SMS era verdadeiro. E veja que eles fazem isso de domingo à noite, porque o atendimento ao cliente por telefone no domingo à noite ele é reduzido, né? Número de funcionários menores, até porque as pessoas procuram menos o serviço, então por isso o banco ele reduz a equipe. E aí eu não consegui entrar em contato com o banco, eu cliquei na mensagem e aí ele me redirecionou ao meu browser, ele abriu o browser no meu celular e eu notei que ele pedia informações a mais. Normalmente o banco não pede os dados do seu cartão de crédito com prazo de validade, código de segurança em um site. Então, por conta disso, eu percebi que se tratava de um ataque. Aí fui verificar a URL, realmente era uma URL falsificada, né? Ela começava com o nome do banco, mas no final era uma outra empresa. Então, se tratava realmente de um ataque. Eu consegui capturar algumas informações, entrei em contato, existem alguns e-mails do banco que você pode enviar informações, não para tentar elucidar, mas para fornecer informações. Olha, vocês estão sendo vítimas desse tipo de ataque, tomem providências. Ou busquem, né, saber quem que é a pessoa. E o site tinha sido colocado no ar, tinha sido registrado na sexta e no domingo ocorreu o ataque. Então, o smishing ele é uma técnica que favorece, dá para pegar bastante gente, né? E eu mesmo quase caí no golpe. Ainda que eu sou um profissional de segurança, eu quase caí no golpe. Então a gente tem que tomar cuidado, pode ser então considerado crime de fraude. O ransomware, que hoje está atacando bastante empresas, como a gente tem visto, mas ataca também pessoas físicas, em uma menor quantidade, mas a gente vê muita empresa pagando o sequestro para ter de volta os seus dados. Esse é considerado dentro do Código Penal um crime de extorsão ou extorsão cibernética, como a gente vai citar. Ele é o artigo 158 do Código Penal, então um ransomware ele pode ser um crime de extorsão. E o ataque de negação de serviço, né, o DDoS. O que é o ataque de negação de serviço? Um atacante ele contamina várias máquinas ao redor do mundo e torna essas máquinas robozinhos, né? Então, quando ele fala assim, eu quero que todas essas máquinas ao redor do mundo, eu quero 1 milhão de máquinas, 1000 máquinas, e aí por máquina, laptop, desktop, celulares, que ele consegue contaminar com esse vírus. Ele fala assim, eu quero que todas, ao mesmo tempo, façam acesso ao site. Né? Busque lá o www.nomedaempresa.com.br. E quando essas máquinas, ao mesmo tempo, fazem chamadas para o site, na maioria dos casos o site ele não suporta e ele cai, ele derruba o site. Ou ele derruba a empresa inteira, porque às vezes é o mesmo acesso à internet que faz a distribuição das páginas, é o acesso à internet que a empresa utiliza para fazer o acesso externo. Né? Então, com esse monte de acessos aí, a gente fala que é o ataque de negação de serviço. Existe o serviço de páginas, a página começa a negar, ela não consegue atender todo mundo, e aí você derruba o site da empresa.
Esse ataque, ele tem duas tipificações. A gente consegue enquadrar ele no 266 do Código Penal. Então, descobrindo quem foi o atacante que ordenou esse DDoS, a gente consegue tipificar como 266 do Código Penal. E também a lei Carolina Dickmann 12737, ela também fala de interrupção de serviço, né? E aí a gente consegue tipificar nesses dois, dentro dessas duas leis. Quem vai definir qual é a melhor tipificação vai ser o advogado, o teu apoio jurídico, ou mesmo o delegado que está conduzindo a investigação. É mais um tema de direito do que de tecnologia, mas sabendo que é possível tipificar esse crime, a gente vai atrás e tenta descobrir quem que é a pessoa, o autor do ataque. Já que nós estamos falando em crimes digitais, é importante a gente esclarecer algumas coisas sobre crimes sexuais dentro da internet. E aí eu tenho que cobrir esse tema porque muita gente pergunta também sobre isso. Ele não tem muito a ver com o mundo corporativo, mas é interessante a gente saber como profissional de segurança, porque a gente pode auxiliar pessoas que podem estar passando por esse tipo de situação. O primeiro dos crimes, dentro da Lei 12737, Carolina Dickmann, e do artigo 214-C do Código Penal, é o crime de divulgação de fotos e vídeos. Então, se a pessoa não tem autorização para divulgar aquelas fotos e mesmo assim coloca num site público ou alguma coisa assim, espalha aquelas imagens, essa pessoa e também as pessoas que compartilham depois essas imagens, elas estão incorrendo em crime. Então, se você não sabe se aquela imagem foi adquirida ou autorizada pela pessoa, se é um vídeo realmente produzido, né, para conteúdo adulto, então se você não sabe se aquilo é um pornô da vingança, como a gente chama, né, não compartilhe à frente essas imagens e fotos, porque você pode estar incorrendo em crime. Esse crime, então, 214-C do Código Penal, ou dentro da lei Carolina Dickmann 12737. Quando a pessoa executa uma perseguição, ou o que a gente chama de stalking, eu estou interessado numa pessoa, começo a perguntar, mandar mensagem, ao ponto de deixar a pessoa desconfortável, ou ao ponto de importunar uma pessoa, e aí você pode então estar executando um crime chamado de stalking, crime de perseguição. O stalking ele passou a ser crime somente agora, em 2021, com a aprovação de uma lei. Ele é o artigo 147-A do Código Penal. Então, se você está sofrendo perseguição de outra pessoa, você pode fazer uma denúncia, registrar um boletim de ocorrência e aí coletar as provas para que as autoridades policiais tomem conta da situação, né? Então, isso é o crime de perseguição. Existe também o crime de ameaça, quando a pessoa que está te perseguindo ou simplesmente na internet você foi ameaçada para fins de obtenção de relações sexuais ou alguma coisa assim. Então, a ameaça de um ex-namorado, uma ex-namorada, isso também, né, ataque de ciúmes ou alguma coisa assim. O crime de ameaça, se for feito em meio digital, através de WhatsApp, mensagem, e-mail, ou mesmo dentro da sua página no Facebook, através de uma comunidade, ou a pessoa fez uma ameaça contra você através de outra pessoa. Isso tudo é possível. Mensagem de voz também é possível tipificar esse crime dentro do artigo 147 do Código Penal. Pessoas que também chegam a ter relação sexual com a vítima mediante ameaça de hacking ou ameaça de exposição de dados, isso também pode ser tipificado num outro crime, ou mesmo pessoas que mantêm uma relação via videoconferência, ainda que não tenha ameaça, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, também ferramentas remotas. Isso pode ser tipificado dentro do artigo 213 do Código Penal. Então dá uma conferida lá, busque informação. Eu cheguei a ver dentro de sites de acompanhamento de jurídico alguns crimes como esse. E assim, para finalizar esse tema de crimes sexuais digitais, qualquer ação envolvendo o tema, né, que esteja relacionada com crianças e adolescentes, e aí esse é um tema um pouco mais sério, principalmente nós que somos pais,
que temos aí irmãos mais novos que estão na internet, se isso ocorrer envolvendo crianças, qualquer coisa que seja, troca de mensagens, a produção de conteúdo, troca de conteúdo, venda, compartilhamento, distribuição, qualquer coisa que tenha imagens de crianças e adolescentes, ou seja, com fotos de genitais ou em ação, né? Isso é tipificado dentro da Lei 8069, que é de 1990, que é também conhecido como Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse é um crime muito sério e que infelizmente a gente tem muita denúncia, né? Ainda ocorre bastante. Então, toda vez que você vê uma pessoa que está envolvendo uma criança, tome um pouco mais de cuidado, faça a denúncia, e aí dentro daqui do episódio a gente vai explicar como você pode realizar uma denúncia, levar esse processo adiante. Então vamos falar das leis, né? A Lei Carolina Dickmann de 2012 é a Lei 12.737. Ela foi colocada e recebeu esse nome, né? A lei não recebe esse nome, é popularmente conhecida, porque ocorreu com essa atriz, ela tinha um problema no seu celular, levou numa assistência técnica e por falta de controle lá dentro dessa assistência técnica, as pessoas tiveram acesso a fotos e imagens de conteúdo privado, onde a atriz estava nua, e compartilharam essas fotos na internet. Então, depois houve aí uma investigação, descobriu-se quem foi o autor, e aí rolou todo um processo. Mas isso, veja bem, causou um grande problema para essa atriz. Ela perdeu contratos, ela perdeu trabalhos profissionais e foi exposta, né? E isso que é o pior de tudo. E realmente não foi algo que ela simplesmente esqueceu de apagar essas fotos e enviou o dispositivo num lugar que ela acreditava que ela estava segura. Então, foi feita a divulgação sem a devida autorização e depois que isso vai para a internet, aí é bastante difícil porque ela é uma pessoa pública, né, uma celebridade, é bastante difícil de remover essas imagens da internet. Então, por conta desse acontecimento, causou uma comoção e aí os deputados e senadores então criaram essa lei, que já era uma lei que estava sendo pedida por bancos, por outras autoridades policiais e tudo mais, de forma a tipificar melhor o crime, né, dentro do crime digital. Então, dentro dessa lei, o que nós cobrimos aí? A invasão do dispositivo informático virou crime mesmo. A violação de sistemas de segurança. Então, se o meu sistema ele tem uma senha e a pessoa quebrou a senha, quebrou o sistema de segurança para a captura do dado, ela está incorrendo em crime, né, dentro dessa lei. Se eu derrubar um site, que é o crime que a gente viu ali do DDoS, né, ou interromper a comunicação de um site de maneira remota ou alguma coisa assim, né? Se eu tiver acesso à comunicação privada, então eu acessei um site ou eu joguei um malware dentro daquele computador, aquele sistema, e comecei a capturar informações privadas, segredos ou informações sigilosas, eu estou incorrendo em crime, então, dentro da Lei 12.737. E, por fim, se eu divulguei as fotos, vídeos ou os dados obtidos de um crime, ou mesmo se eu não tenho a mínima ideia de que aquilo foi fruto de um crime, de uma invasão, mesmo assim eu estou compartilhando essa informação, mesmo assim eu estou divulgando essas fotos, que é como eu citei antes, se você recebe via WhatsApp, por exemplo, uma foto de uma pessoa nua, e você não sabe se aquela foto foi autorizada ou não, não repasse para frente. Porque se você estiver repassando para frente, você pode estar cometendo crime e pode ser denunciado. Então, dentro da investigação existe aí um processo de busca, né, de cadeia, né, de eventos, e aí eles podem chegar em você e você pode ser imputado um crime contra você. Dentro da Lei 12.737, no mesmo dia, foi publicada uma outra lei que é bem interessante então para nós, profissionais de segurança, que é a 12.735. A 12.735 ela cria o contexto
de uso de sistema digital no crime. Então, por exemplo, quando o atacante ele está usando um computador para cometer um crime ou o crime é cometido contra o computador, a Lei 12.735 tipifica, né, dá provimento, que a gente chama, coloca esse cenário como um cenário provável de crime. E isso nos ajudou juridicamente, né, a conseguir colocar mais pessoas, né, no banco da justiça ali para responder por crimes. Dentro da 12735 também tem algo bem interessante que autoriza ou dá provimento para que os estados criem delegacias especiais de crimes digitais. Então hoje a gente tem várias delegacias como essas que são mais preparadas para atender o público. São profissionais ali, delegados e investigadores, que eles têm mais experiência com crimes digitais. Então eles sabem que a coleta de provas tem que ser feita de maneira diferente, eles sabem como buscar informações. Então eu chego lá e falo, ó, tal pessoa cometeu um crime, mas eu não sei quem está por trás desse perfil. Eu tenho que entrar em contato, por exemplo, com o Instagram para saber quem é o usuário, quem é o CPF, né, a pessoa física por trás desse perfil, quem é o e-mail que cadastrou esse perfil fake na internet. Então, essas delegacias de crimes digitais, eles têm mais mecanismos, já tem uma rede de apoio, tem profissionais que eles podem entrar em contato direto e falar, olha, verifique isso para mim aqui com maior urgência. Então, sempre que ocorrer um crime digital, a melhor maneira, a melhor delegacia para você procurar é essa específica. Se na sua cidade ou próximo de você não existe uma delegacia de crimes digitais, aí você pode ir numa delegacia comum, fazer seu boletim de ocorrência e tentar tipificar como um crime analógico. E aí, por sorte, o advogado ou o que você contar, ou o delegado que você pegar no seu caso, pode dar provimento, né, seguir com a investigação. Também temos a Lei do Marco Civil, a 12.965 de 2014, é a lei conhecida como Lei Azeredo. Ela vinha com um projeto de lei que era para tipificar mais os crimes de internet, né, os crimes digitais. Só que o texto da lei ele dava muitos poderes ao governo, ao governo estadual e federal. E aí, por conta disso, houve uma série de discussão dentro da Câmara ali, dos deputados e dos senadores, foram convocados personalidades da internet para discutir o tema e essa lei se tornou o Marco Civil. O Marco Civil ele é importante porque ele cria direitos e deveres dos internautas. Então, qualquer pessoa, estrangeiro ou brasileiro, que está em solo brasileiro, fazendo acesso à internet, está protegido pelo Marco Civil. E aí, do Marco Civil, o que é interessante a gente saber? Dentro dessa lei, ele não só protege os dados pessoais, né? Isso significa que o provedor de internet, onde você contrata a sua internet, ou numa lan house, ou alguma coisa assim, então a empresa por trás daquele serviço, ela é obrigada a manter o sigilo da sua conexão, certo? Só que ela também tem que registrar a sua conexão, os provedores de internet, pelo prazo de um ano, no mínimo de um ano. Os provedores de conteúdo, como Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, eles têm que registrar por 6 meses aqui no Brasil todos os acessos de usuários brasileiros, porque se a justiça, eu entrar com um pedido na justiça, entrar com uma ação judicial, e eu pedir na justiça que seja levantado quem é o autor ou o dono daquele perfil, ou quem entrou naquele dia, naquela data e fez aquele comentário no meu post, a pessoa tem que fornecer os dados, a empresa, né, é obrigada a fornecer os dados daquele usuário. Então, dados de conectividade, IP, a data, tudo que ele tenha daquela pessoa. Se a pessoa se cadastrou no site, qual foi o e-mail, qual foi o nome que a pessoa apontou, e aí sobre tudo isso, né, também envolve os crimes normais. Então, se a pessoa criou um perfil falso dentro do Instagram e entrou com dados falsos, ela ainda pode ser tipificada dentro de falsidade ideológica, porque apresentou ao provedor de internet, ao provedor Instagram, dados falsos de si mesmo. Então, sempre que você criar um perfil, coloque seus dados verdadeiros também, para você não incorrer no crime de falsidade ideológica. Então, o Marco Civil ele nos deu essa garantia
que os provedores não vão apagar, porque antigamente o que acontecia? Entrava com uma ação judicial, o site falava assim, ó, eu não tenho a informação, eu não tenho os dados dessa pessoa nessa data. Então agora eles são obrigados a manterem. E quando a justiça pedir esses dados, eles são obrigados a darem à justiça. Uma pessoa comum pode ir lá e requisitar os dados de um usuário? Quem é a pessoa, o cliente por trás desse IP em tal dia e tal hora? A empresa de telecom ela pode se negar a dar essa informação diretamente a outra pessoa, porque ela também tem que proteger os dados, né? Incorre numa outra lei, dentro do Marco Civil, um outro artigo. Mas, quando é solicitado pela Justiça, aí sim ele tem que dar os dados do autor, né? Quem é o cliente que está lá pagando pelo acesso à internet dentro daquele horário e por trás daquele IP. O Marco Civil da internet também, eles não podem limitar acesso à internet. Isso significa que você pode acessar qualquer site, inclusive sites da Deep Web, utilizando o seu acesso, né? Então não existe censura, não existe limitação no seu conteúdo. Você pode acessar o que você quiser. E também o Marco Civil ele nos ajudou com outra questão. Uma vez que eu vou lá, por exemplo, no YouTube e publico um vídeo de uma pessoa que eu não tenho autorização, tá? Essa pessoa que se sentiu ofendida ou não está confortável com aquele vídeo, essa pessoa pode solicitar ao YouTube que faça a remoção do conteúdo, né? É o que a gente chama do strike de vídeo. Isso é a lei, é o Marco Civil que trouxe essa novidade. Então uma pessoa pode pedir diretamente a remoção de conteúdos diretamente a um site por conta de estar sendo exposta ou lhe causando constrangimento. Se o site se negar a tirar o conteúdo, né, porque tem alguma restrição ou alguma coisa assim, aí essas pessoas podem entrar com um processo na justiça, a justiça vai demandar aí uma ordem judicial e se não acatar a ordem do juiz, aí é implicado em multa diária e tudo mais. A gente já viu muito disso na internet, notícias, né? O site foi condenado a remover o conteúdo caso não faça multa diária de 10 mil reais e não sei o quê. Isso então veio do Marco Civil da Internet, Lei 12.965 de 2014. Como que nós da área de tecnologia fazemos então para encontrar e pegar esse criminoso, né? Eu acho que isso é a maneira que você mais quer saber desse vídeo aqui, a parte técnica, né? Nós utilizamos logs de sistemas, então tudo que o sistema pode registrar de informação, logs de acesso, logs de firewall, logs de IP, a gente leva isso em consideração, busca o maior número de informações dentro daquele horário e busca também por evidências. Por quê? Um atacante, um cybercriminoso, ele sempre deixa algum tipo de rastro por trás. Então aí a gente usa esses sistemas para o maior número de evidências possíveis. E aí a gente vai montando como se fosse um quebra-cabeça, né? Teve esse acesso em tal dia, teve esse outro acesso em outro dia, tem esse ataque nesse dia, tem esse e-mail no outro dia. A gente vai juntando isso para formar aí o maior número de provas possíveis. Também através de dados que são compartilhados com outros sites ou outras pessoas. Também é possível a gente rastrear. Então, uma vez que o cybercriminoso ele cometeu uma fraude e aí ele buscou e conseguiu uma certa informação e ele publica isso num outro site, então a gente tem aqui a informação que foi capturada e a gente tem a informação da publicação. A gente vai em cima do site que foi publicado e pede quem foi a pessoa que publicou esse dado em tal dia, em tal horário. E às vezes o site nos fornece informações. Então, assim, vai fazendo aí, dentro desse quebra-cabeça, que a gente vai buscando informações, a gente vai coletando não só informações dentro da empresa, mas como ao redor, né, com dados que eles compartilham com outras pessoas. Também é feito o rastreamento da informação. Então, eu cheguei aqui e vi que partiu essa comunicação telemática, né, através de um IP, número do IP dessa pessoa. Então a gente faz o rastreamento. Quem é esse IP? Esse IP está no Brasil. Ok, vamos atrás desse IP. É uma LAN house. Aí a gente vai atrás da LAN house, vê no dia e no horário de qual computador que saiu. Então às vezes a empresa tem lá um controle das pessoas
ou o ataque partiu de uma outra empresa. A gente conhece aí da internet, por exemplo, um caso que ocorreu, uma pessoa foi lá no Wikipedia e fez uma alteração de um conteúdo para publicar uma fake news. E aí foi levantado então o histórico de alterações da página e viram que o IP de origem, né, quem é a pessoa que alterou aquilo lá, tinha vindo de dentro da rede de internet do Senado. E aí foi em cima da área de TI do Senado para descobrir quem que era o autor daquela alteração. Então conseguiram chegar, inclusive, no assessor do deputado, ou do senador, ou do político, né, que tinha feito a alteração do site Wikipedia para colocar uma fake news de um outro político concorrente dentro do processo eleitoral. Então veja que a gente consegue ir buscando ali o rastreamento, né, chegando em informações. Também pode ser colocada investigação, e aí você registra um boletim de ocorrência, envolve a polícia ou aquela delegacia de crimes digitais. Você envolve a polícia te ajuda no processo de investigação. Então toda a parte de buscar informação fora, buscar informações com as empresas de telecom, com as empresas de cartão de crédito, alguma coisa assim, né, com outros bancos, isso você pode, através de um processo de investigação policial, pedir para que o delegado, né, faça esses pedidos para a gente complementar com informações de dentro da empresa. Um outro caso aqui que dá para a gente falar é o seguinte, é o uso de um profissional de forense computacional para ajudar nessa coleta de provas, como eu citei aí no início do episódio, José Milagre, e também quero citar aqui um outro grande profissional, Marcelo Lau, que foi meu professor dentro da especialização de segurança da informação, e esses profissionais, eles trabalham como consultores. Então, se a sua empresa passou por uma situação como essa, de um crime digital, precisa coletar provas, inclusive para comprovar, por exemplo, que foi um concorrente que executou a ação ou alguma coisa assim. O time de forense computacional, né, você não precisa ter um profissional de forense computacional dentro da sua empresa. Você pode contratar ele como um terceiro, e até é recomendado que se contrate ele como um terceiro, porque é uma pessoa que tem mais vivência, né, trabalha bastante com isso, está bem atualizada, com ferramentas de ponta para fazer esse tipo de trabalho. Essas ferramentas de forense computacional normalmente são ferramentas muito caras, mas que conseguem trazer aí bons resultados. Então, somente esses profissionais que trabalham com isso é que costumam comprar essas ferramentas e tê-las aí à disposição. Vale lembrar aqui um caso, por exemplo, que ocorreu, a polícia, né, ela tem um time de forense computacional e tem esses tipos de recursos, principalmente a Polícia Federal, que é quem trata dos crimes de internet. Esse foi o caso que aconteceu com um menino, se não me engano, no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, e a mãe desse menino, esse menino sofreu um homicídio, né? A mãe desse menino trocou informações com a empregada ou a babá, e depois ela apagou essas informações do WhatsApp, ela removeu essas mensagens. E por mais que o WhatsApp ele tenha sistemas de criptografia de ponta a ponta, né, somente entre as pessoas que estão envolvidas na mensagem, que rola, né, a chave de criptografia, essas ferramentas de forense computacional foram capazes de recuperar as mensagens apagadas. Então, dentro do hardware, né, ainda haviam informações, resquícios das mensagens, mesmo que elas teriam sido apagadas pelo usuário. Então vejam que essas ferramentas de forense são bem poderosas e, portanto, não vale a pena uma empresa ter um time de forense dentro do seu quadro de funcionários. É melhor você contratar esse profissional, né, terceirizado no momento que você precisa, né, para uma coleta de provas, principalmente em se tratando de crimes digitais. Então, esse pessoal, né, de forense digital vai vir à sua empresa, vai te ajudar a coletar as provas, inclusive eles vão dar a informação, fazer a coleta de forma que você possa usar na justiça, porque esse é o grande objetivo desse tipo de profissional, por isso que eles são capacitados, né? Então vale muito a pena, um dinheiro bem gasto quando você envolve principalmente em crimes digitais. Bom, falando em coleta de provas, como que funciona então a coleta de provas de crimes digitais? Eu falei lá no início que as provas são fracas, né?
Se você simplesmente coletar um print screen de uma tela, isso não é válido para a justiça, porque, primeiro, a prova, para ela ser usada num processo judicial, ela tem que ficar em posse da justiça. Então, eu me lembro, por exemplo, de um caso, de uma ação judicial, onde a pessoa levou o celular e falou: "Ah, tá aqui, juiz, eu posso mostrar aqui." E o juiz principalmente perguntou: "Mas você vai poder deixar o seu celular aqui com a gente?" A pessoa falou: "Não, eu preciso levar meu celular embora, eu só abrir aqui para mostrar." Então o juiz falou: "Olha, não posso, porque as provas elas têm que ficar contidas nos autos." Se você já viu um julgamento, viu um monte de pastinhas ali com documentos, aquelas pastinhas a gente chama que são os volumes dos autos. São as provas ou a papelada, né, que a justiça tem que manter dentro lá no tribunal para consultas futuras. Então, se daqui a 3 anos a pessoa entrar com recurso e um outro juiz e outra instância tem que analisar aquele julgamento, né, para dar provimento ou alguma coisa assim, ele vai consultar os autos. Então, todas aquelas provas que foram apresentadas em sessão tem que estar ali. Para isso, e aí é importante a gente saber, a coleta de dados de provas em crimes digitais, ela tem que ser feita de uma maneira diferente da coleta de provas normal. Ou você não pode usar um print de tela, um arquivo digital, você não pode levar uma mídia digital e falar, ou por exemplo, referencial, tá no YouTube, no link tal, a ameaça ou o comentário. Porque as informações na internet são voláteis. O autor pode ir lá e apagar aquela mensagem, né? O YouTube pode tirar aquela página do ar, aquele vídeo do ar. Então, por conta disso, existe o que nós chamamos de coleta de provas através de ata notarial. Então, primeiro, não tente fazer isso sozinho. Consulte um advogado, um especialista, que vai te explicar como que você vai fazer a sua coleta de provas, né? E procure não mudar, né? Como a gente fala, não mude a cena do crime. A pessoa começou a te fazer ameaça, não retorne as ameaças do criminoso. Não retorne o contato com o criminoso. A pessoa fez um ataque de ransomware contra você, não escreva e-mails para o autor. Não procure o criminoso. Quando você procura e interage com o criminoso, você pode estar se expondo, né, mandando mais informações para ele, e você pode estar se colocando numa situação de risco. Então, procure ajuda profissional, primeiro, mas se você quiser saber como que funciona, a ata notarial é o seguinte: você vai a um cartório e o tabelião, ele tem o que nós chamamos dentro da justiça de fé pública. Se o tabelião diz, em tal dia, tal horário, eu vi a página e estava escrito isso, pronto, é o suficiente. O juiz vai entender isso como uma prova dentro do seu processo e vai falar, realmente, em tal dia, tal horário, um tabelião, que é uma pessoa neutra, né, ele viu aquilo e descreveu aquilo que ele viu. Então, se você levar lá as mensagens do WhatsApp de uma ameaça e chegar lá e mostrar para o tabelião lê, ele vai escrever, né? Vai detalhar. Em tal dia, tal horário, o Fábio veio aqui, mostrou seu celular e eu vi essas mensagens no seguinte teor. Ele vai descrever as mensagens. Você vai pegar esse documento e vai levar para o advogado vai entrar com isso na justiça e vai ficar a prova ali que tal dia ocorreu aquela ameaça. Se a pessoa apagar, você tiver o celular roubado, perdido, danificado, não tem problema, que a prova já está ali materializada, que a gente diz. Então já tem ali um documento que prova, né, que aquilo ocorreu. Essa prova ela pode ser usada, pode ser refutada, pode ser que o juiz não aceite, tá? Então não é 100% dos casos que isso vai ser aceito. Mas, lembre-se, coletando evidências, um pedacinho aqui, um pedacinho ali, um pedacinho aqui, é o que a gente brinca, né? Tem cauda de jacaré, tem boca de jacaré, tem pele de jacaré, então isso tudo aqui é um jacaré. Então a gente fala que se eu tenho evidências, o cara fez uma ameaça, eu tenho essa foto, eu tive uma relação com essa pessoa, isso tudo compõe o que o juiz precisa para dar seguimento, né? Para colocar a culpa, né? Decidir que aquela pessoa é culpada por aquele crime. Então veja que é todo um quebra-cabeça aí que a gente tem que montar com as provas. E por que as provas não são aceitas em meios digitais? Porque a justiça não tem onde armazenar isso, né?
Então, se você levar lá um áudio, né, dentro de um MP3, um pendrive com áudio, não tem aonde tocar isso lá na sessão, na justiça. Não tem como disponibilizar esse arquivo, digitalizar isso. Então, por isso que, por enquanto, não são aceitas provas em meio digital. Tem que ser uma prova impressa. Então, não dá para você imprimir um vídeo, a menos que você colete aí várias imagens, ou faça legendas, ou coloque isso em ata notarial, né, o tabelião dizer em tal dia acessei tal site e essa prova estava lá. Então, veja que a coleta de provas é um trabalho extra, né, da área de tecnologia, do profissional de segurança ou do perito forense computacional, para poder levar adiante esse processo. Você também pode usar como prova a perícia. Então, a empresa ela contrata o perito vai lá, elabora um laudo, né? Por exemplo, um equipamento foi danificado, o funcionário estava nervoso no dia, ele quebrou o computador. Então, nós chamamos um perito, o perito analisou, né? Viu as imagens da câmera, viu que a câmera a câmera interna, né, da empresa, ela tem um recurso que indica quando uma imagem foi alterada ou não. Então esse perito ele verificou, né, fez essa checagem se o conteúdo das imagens tinha sido adulterado ou não, e ele escreveu um laudo. Em tal dia eu vi as imagens, elas não foram adulteradas, eu vi o computador que o funcionário danificou, realmente ele está inviável para o uso, não tem como recuperar as informações dentro dele, e eu, perito computacional, tal, assino e tal. Eu pego essa perícia, né, esse laudo da perícia que foi feito por um profissional privado, né, como se fosse um detetive particular ou alguma coisa assim, e junto às provas. O juiz ele pode olhar esse laudo e falar, ok, vou chamar o perito aqui como testemunha, ele testemunha aqui na minha frente que o laudo é verdadeiro, eu aceito como prova. Ou ele pode nomear um perito da justiça para refazer o laudo ou tirar outras conclusões. Então, a justiça tem um corpo de peritos que eles podem convocar esses peritos. Então, se você é profissional de segurança e você quer fazer perícia para a justiça, ser pago pela justiça para fazer uma perícia, você deve ir a um órgão da justiça, se cadastrar como perito nessa área. E aí você vai ter que apresentar suas qualificações e tudo mais para mostrar para o juiz que você está apto a assinar uma perícia. Então você vai lá, você é perito, o juiz te convoca. Em tal data, vamos submeter isso aqui para o perito Fábio e ele vai fazer um laudo. O juiz vai mandar algumas perguntas para o perito. Essa informação é verdadeira? Há indícios que foi alterado? O perito tem que responder aquilo lá e ele pode ser chamado no júri como testemunha. E aí no júri ele pode ter perguntas feitas pelo advogado de acusação, perguntas feitas pelo advogado de defesa. Igualzinho tem nos tribunais que você vê no filme, né? E aí o cara vai lá, responde todas as perguntas, tal, foi feita a testemunha dele, juntado os laudos, e o juiz, ou o júri, né, vai tomar a decisão, então determinados crimes é feito júri popular, vai tomar a decisão se a pessoa é culpada ou inocente, e depois o juiz é quem determina o prazo, né, de punição, a penalidade. Se ele vai tomar 1 ano, 2 anos, 3 anos de cadeia, é o juiz que vai decidir isso, com base nas provas que você coletou, certo? Então, uma série de provas fracas formam uma prova forte. E existem provas fortes que são as evidências aí, como ata notarial, ou, por exemplo, confissão, é uma prova forte e tudo mais. Então, isso aí tudo um advogado vai te explicar como que funciona, como que é a estratégia do advogado, que ele vai usar uma prova, ou às vezes ele vai deixar. Então já teve casos aqui que a gente levantou uma série de provas, o advogado falou, não, eu só preciso dessas 4, as outras 10 pode jogar fora, ou deixa aí de backup, né? Se eu precisar, eu vou usar. Então ele escolhe, né, de acordo com a estratégia dele, ele escolhe quais provas ele vai usar ou não. Também pode, dentro do processo de coleta de provas, pedir para o juiz expedir uma ordem judicial solicitando uma outra empresa que forneça dados. E aí esses dados são juntados como prova. Então, a resposta de uma empresa a uma ordem judicial, ou manda lá
o oficial de justiça buscar alguma informação, notificar alguma coisa, então as respostas desse processo também são juntados como provas. E aí pode ser uma prova de acusação, uma prova de defesa, tudo isso. Tá? A defesa, por exemplo, pode dizer, não, em tal dia meu cliente não estava acessando a internet e ele estava, sei lá, num parque de diversões, ou por exemplo, num voo de São Paulo ao Rio. Aí ele vai e pede por ordem judicial que a empresa aérea descreva lá o manifesto de passageiros para dizer que o Fábio estava embarcado no avião e se estava no avião não poderia ter cometido o crime. Então as provas podem ser de origem para acusação e também para defesa. E por último, e aí um pouco mais crítico, né? Como prova também, a gente pode solicitar para o juiz uma busca e apreensão. Então eu sei que tem um criminoso, eu sei que ele está de posse do computador, né, que ele roubou dentro da minha empresa. Eu peço para o juiz, olha, mande um mandato de busca e apreensão, a polícia vai lá na casa do cara e vai vasculhar a casa do cara inteira para ver se acha o computador que foi roubado da empresa. Então aí é um mandado de busca e apreensão. Então, se o policial foi lá na casa, achou o equipamento que eu descrevi, né? Ou mesmo, o equipamento é da pessoa que eu estou acusando. Só que eu sei que dentro desse equipamento tem as fotos da vítima, certo? Então, ou as ameaças feitas por ele contra a vítima. O juiz também pode expedir a ordem de busca e apreensão, aí o computador é apreendido, e aí um perito da justiça vai fazer a análise do computador para tentar achar a prova que eu falei que estava ali. Né? Então as fotos ou fazer um levantamento, né? Olha, tinha as fotos aqui, mas foram apagadas, certo? Então o perito da justiça daí vai fazer, então o perito policial vai fazer essa análise, certo? Então isso tudo pode ser admitido como prova dentro dos crimes digitais. Bom, se eu fui vítima de crime digital, como é que eu faço? Né? Onde eu encontro ajuda? Um dos sites que eu vou recomendar aqui é o safernet.org.br. A Safernet é uma entidade, a gente chama de Associação Civil de Direito Privado. Ela não é uma empresa, não é uma ONG, não é uma organização de pessoas que lutam contra os crimes de internet, os crimes digitais. Então, se você tiver um tempinho, acesse o site, você vai ver vários vídeos explicativos, como você fazer denúncias, os possíveis crimes, conscientização contra crimes e outras informações. Então, se você tiver um tempo, por favor, acesse o site safernet.org.br, divulgue esse site para as pessoas, é importante que as pessoas conheçam. Dentro do Safernet você pode colocar uma denúncia, tanto pessoal quanto anônima, e aí você pode acompanhar a evolução da sua denúncia. Então, eu estou acessando lá o Twitter, vi que uma pessoa está cometendo uma injúria racial. Não tem nada a ver com a conversa, não foi contra mim, mas eu posso ir lá e fazer a denúncia. Eu vou pegar o link, vou pegar o máximo de informações, vou lá no site da Safernet e falo, olha, em tal dia, tal horário, tal pessoa cometeu uma injúria racial contra outra. Por favor, investiguem. E aí a Safernet vai tomar conta do caso, vai procurar. Eles têm contatos, por exemplo, com o Ministério Público, com advocacias, que vão levar adiante essa questão. Então eles lutam, né, para que os crimes digitais sejam coibidos, né, como a gente diz. Você também pode procurar as delegacias especializadas, como eu citei aqui no início, né, e falei da Lei Carolina Dickmann. Então, em vários estados já temos aí as delegacias especializadas em crimes digitais. Você deve, então, no próprio site da Safernet tem essa lista das delegacias. Talvez ela não esteja tão atualizada, então você deve procurar dentro da sua cidade ou na cidade mais próxima se existe esse tipo de apoio aí. E aí essas delegacias têm profissionais mais qualificados para te atender, né, e te ajudar nesse sistema de coleta de provas e tudo mais, te dar toda a assistência. Né? Você também pode buscar aí advogados especializados no direito digital, ou se não tiver, ou você não conhecer um advogado especializado nessa área, procure um advogado normal, um advogado comum, e esse pode também te indicar
alguns pontos que você deve ter relevância ou te recomendar um profissional especializado. Você pode também buscar aí os profissionais de perícia digital ou perícia forense. São vários aí no Brasil inteiro. A maioria está, obviamente, concentrada aqui em São Paulo, que é onde tem mais trabalho, né, mais serviço, mas eles podem executar essas consultorias em outras cidades também. Então, consulte aí, busque na internet por esses profissionais. Eu citei aqui o José Milagre e o Marcelo Lau, que são profissionais que eu já conheço o trabalho e eu recomendo totalmente, né? Também esses profissionais, eles podem te ajudar com a parte jurídica, no tocante assim, eu não tenho um advogado, ou qual advogado você me recomenda, qual é o apoio que eu preciso ter para levar adiante esse processo de um crime digital. Então, eles vão estar apoiando você em todo esse processo aí. E por fim, né, você pode contar aí com a sua rede de apoio, certo? Então, passei por uma situação ou um crime digital, preciso de ajuda, né? Consulte aí os profissionais de segurança. Com certeza a galera aí de segurança é bastante ética para poder te ajudar nesse processo, pelo menos te dar uma ideia das coisas que você não deve fazer para desqualificar uma prova ou que possa interferir no processo, ainda que você consulte uma pessoa, por exemplo, eu não sou especialista na área de direito ou de crimes digitais, mas quando uma pessoa me procura, pelo menos eu sei dar aquele apoio inicial, né, o que a pessoa deve fazer ou não deve fazer nos primeiros momentos, né, e auxiliar essa pessoa a buscar por profissionais mais qualificados que vão ajudar, né, a levar adiante essa questão. Então, conte sempre com a sua rede de apoio. Por fim, aqui, concluindo esse vídeo, né, que ficou um pouco longo, crimes digitais têm punição sim, aqui no Brasil também, tem crimes, tem leis para pegar esses criminosos. A gente tem como ir atrás, a gente tem meios, às vezes fica um pouco mais caro, mas dependendo do crime digital, dependendo da situação, vale a pena perseguir isso daí e encontrar a pessoa de maneira a solucionar esse problema aí, finalizar e que não encontre outras vítimas também. Tome muito cuidado com o que você publica na internet, com o que você compartilha, como eu expliquei aqui, principalmente em redes sociais. Tem muita gente que comete crime sem saber que está cometendo crime e isso é perigoso. É importante que a gente tome consciência, que a gente divulgue isso para as pessoas, para que mais e mais pessoas estejam conscientes do erro que estão cometendo, né, e não se exponham aí juridicamente. Como profissional de segurança, você vai ter que manter sua ética profissional, principalmente nesses casos de crimes digitais. Você não pode fazer divulgação das pessoas que estão envolvidas, principalmente se o processo ainda está em investigação, né? Você não deve divulgar nenhuma informação, não deve citar as pessoas, não deve comentar com outras pessoas, ainda que sejam outros profissionais de segurança. O ideal é que você não comente. Então existe toda uma ética profissional em cima de crimes digitais. Então, estude um pouquinho sobre isso também, que vale a pena. E eu pretendo aqui fazer um episódio sobre ética profissional, e aí a gente volta a comentar sobre esse item, né? Espero ter ajudado com mais esse conteúdo aqui. Fica à vontade para espalhar a notícia, comentar, compartilhar com outras pessoas. Me siga nas redes sociais. Eu tenho aí meu canal no YouTube, Fique Seguro, caso você esteja me ouvindo pelo podcast ou me vendo pelo Facebook. Eu também publico na minha página do Face, no Instagram, no IGTV e tem uma plataforma, nas plataformas de podcast eu tenho meu podcast Fique Seguro, caso você queira mais ouvir esse programa, né? Dei uma melhorada aqui nos equipamentos para a gente ter um áudio melhor aí dentro dos nossos vídeos, do nosso conteúdo. Então fique à vontade então para me seguir também nessas plataformas. Eu fico por aqui e mais uma vez, fique seguro.